Então vamos começar aí novo conteúdo da organização atual da tabela periódica. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre o desenvolvimento da tabela periódica, um pouco do histórico dela. Agora nós vamos ver como é que ela está organizada da forma atualizada, Então, embora constituísse um grande avanço em relação aos outros sistemas de organização dos elementos químicos, a tabela periódica de Mendeleev ela apresentava algumas inconsistências que nós vimos lá no assunto anterior. Só que ficaram evidências que à medida que os elementos químicos fossem sendo descobertos, aquela tabela no caso seria desatualizada, não ficaria mais como estava organizada. Nesse caso aí, seria possível um novo desenvolvimento de uma nova tabela periódica, porque a tabela periódica de Mendeleev ela não era exatamente correta, como hoje está organizada. Então, com os elementos químicos organizados de acordo com o aumento das suas massas atômicas, por exemplo, nós vimos que as massas atômicas, átomos diferentes podem apresentar as mesmas massas atômicas. Então, nesse caso, apresentava algumas inconsistências. Então, partindo aí com a descoberta e os avanços do átomo, das teorias atômicas, e a descoberta do número atômico através do número de prótons, a tabela periódica aí no início do século XX, lá por volta de 1930 mais ou menos, ou depois de 1930, ela passou a ser organizada de acordo com o número atômico em ordem crescente. Então, isso só foi possível depois da descoberta do número atômico e o desenvolvimento dos modelos atômicos que nós já estudamos também. Lá o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr e assim sucessivamente. Então, devido a isso, hoje a tabela periódica ela está representada ou organizada através em ordem crescente de número atômico. Então, aqui nós temos a tabela periódica organizada atualmente, que é a mais aceita pela IUPAC. A IUPAC ela é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Nesse caso aqui nós temos descrito que 118 elementos químicos, sendo que alguns deles ainda não está completamente, a sua nomenclatura ainda não foi feita de acordo com a IUPAC. Aí aqui nós temos a representação dos elementos químicos. Um exemplo da tabela periódica aqui, nós temos, por exemplo, hidrogênio. Aqui o número atômico é 1. Embaixo nós temos no caso, o símbolo é o H. O nome do hidrogênio vem embaixo, logo embaixo da letra. E embaixo do nome vem a sua massa atômica. Então, como é que ela está organizada aqui? Em ordem crescente de número atômico, e não mais de massa atômica. Nós temos aqui as famílias e os períodos descritos nessa tabela periódica, sendo que no mesmo grupo aqui de cada nós temos o nome aqui em cima, grupo, e aqui o período logo ao lado. Aqui nós temos os elementos químicos semelhantes, eles ficam sempre no mesmo grupo. Então, do número 1 até o 118, aí nós temos 118 elementos químicos já estudados. Embora ainda exista muita controvérsia sobre essa classificação atual da tabela periódica. Nesse caso aí, como é que ela está representada? Nós temos o número atômico, que é esse número pequenininho em cima de cada quadrinho desse aí. Nós temos o símbolo, que é representado através de letras, de acordo com a inicial do número do elemento químico ou seu nome em latim. Aí às vezes, por exemplo, é a prata, que é a G. O nome em português é prata, então seria PR, no caso o PT, mas ficaria semelhante a outros elementos químicos. Então a nomenclatura dela é feita em latim, assim como outros elementos químicos aí. Essas duas séries embaixo, essa azul e essa mais lilás, nós temos a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Esses lantanídeos aí são chamados de terras raras. Já estão presentes na tabela periódica desde a década de 1930. Essa série dos lantanídeos aqui, que é essa primeira lilazinha, essa azulzinha mais clara em cima, que vai do número atômico 57
até o número atômico 71, ou seja, desde o lantânio até o lutécio. Ele faz parte do período 6 aqui da tabela periódica, e por questão de estética esses dois foram deslocados para baixo. No caso, a série dos actínios, no caso aí, ela foi inserida depois dos lantanídeos, no caso aqui, que vai do número atômico 89 até o número atômico 103, ou seja, desde o actínio até o laurêncio. Isso foi proposto através dos estudos de um químico norte-americano chamado Glenn Seaborg, no caso aí, que ele estudou esses elementos químicos e foi inserido através dele, a partir desses estudos, na tabela periódica. Então aqui nós temos a tabela periódica atual, aí nós temos os metais, semimetais, metais alcalinos, alcalinos terrosos, que são os grupos que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Continuando os estudos, nós temos aí os grupos e as famílias, ou grupos e famílias, e os períodos aqui. Então nesse caso nós temos os grupos, eles são também conhecidos como famílias da tabela periódica. Ela é basicamente a mesma desde a criação de Mendeleev. Nesse caso aí são as linhas verticais da tabela periódica, são as linhas impés. Elas são numeradas de 1 a 18 em ordem crescente, da esquerda para a direita. Então nessas famílias ficam os grupos que têm características semelhantes a cada elemento químico aí. Embora, por exemplo, o hidrogênio ele fique no grupo 1, que é chamado metais alcalinos, ele só está ali porque o elemento químico, no caso o número atômico dele é o número 1, mas ele não pertence àquela família. Ele não contém propriedades físicas e químicas que consideram ele como metais alcalinos terrosos, ou metais alcalinos, perdão. Nesse caso aí, o grupo 1, que é dos metais alcalinos, eles são metais macios que apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição. E nesse caso eles são chamados metais alcalinos porque suas propriedades são básicas e alcalinas. Nesse caso, esse grupo ele tem a tendência de formar bases, que são substâncias químicas que estudaremos mais na frente. Depois nós temos os metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2. Que são substâncias que não se fundiam e não se transformavam ao serem aquecidas. No caso, são classificadas como terrosas ou terras. Esses metais são mais duros que os metais alcalinos e também têm propriedades alcalinas, no caso aí. Aí nós temos o grupo 16, que é o grupo dos calcogênios, que é uma origem grega, no caso aí, são geradores de cobre, por exemplo. O oxigênio e o enxofre fazem parte da composição de grande parte dos metais ou dos minérios de cobre. Aí nós temos aí os halogênios, que é o grupo 17, que são geradores de sal, no caso, já que são eles, quando misturados a outros elementos químicos, quando participam de reações químicas, eles podem gerar sais, nesse caso aí. Aí por último nós temos os gases nobres, são chamados de gases raros e inertes, porque eles são pouco reativos, ou seja, raramente participam de reações químicas. E por último nós temos os períodos da tabela periódica, são 7 períodos na tabela periódica, no caso são 7 linhas horizontais, que vai organizado no caso de cima para baixo em ordem crescente também. Então na tabela nós temos elementos químicos metálicos e não metálicos, né? Que são algumas características também que nós podemos encontrar na tabela periódica. Nesse caso aí os metais, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que é o Hg. Geralmente apresentam coloração prateada, meio prateada. Eles são bons condutores de eletricidade, eles conduzem bem a eletricidade, por isso em sua maioria são utilizados para correntes elétricas, para fins ou reações que envolvem eletricidade. Eles podem ser transformados em fios, no caso eles são dúcteis, podem ser transformados em fios através de procedimentos nas indústrias, como por exemplo o ouro, a prata, o bronze, o cobre, enfim, são utilizados para a fabricação de vários utensílios, por exemplo anéis, relógios, diamantes, relógios, pulseiras, brincos, enfim, eles também formam ligas metálicas, no caso eles podem unir-se um ao outro através de reações químicas para formar novos minerais, no caso.
Aí nós temos também os elementos químicos não metálicos. Alguns são sólidos, por exemplo, o bromo, ele é um metal líquido, ele é um não metal líquido, mas também apresenta alguns elementos químicos não metais que são gases, por exemplo, no caso na temperatura ambiente, em torno de 25, 26 graus Celsius. Aí nós temos o nitrogênio e o oxigênio que fazem parte da composição do ar. E eles não são bons condutores de eletricidade e nem de calor. Nesse caso aí, eles não são utilizados para substâncias ou reações que envolvem eletricidade e nem calor. E por fim nós chegamos à classificação dos elementos químicos naturais e os artificiais. Os naturais, eles são classificados até o urânio, no caso, que é o número atômico 92. Desde 1930, a tabela periódica apresentava os elementos químicos ordenados até o urânio, no caso, que são os elementos químicos encontrados na natureza. Então, eles são chamados de cisurânicos, que são os elementos químicos naturais. Embora naquele tempo já tivesse descoberto o tecnécio, foi o primeiro elemento químico artificialmente criado. Aí durante a década de 1940, estudos envolvendo a radioatividade, que nós já estudamos também os elementos da radioatividade, que através da radioatividade os elementos químicos podem ser transformados em outros, como nós vimos lá nas reações. Então descobriu, por exemplo, o plutônio, só que embora o plutônio ele é considerado um elemento químico artificial, pode ser encontrado em pouca quantidade na natureza. E depois do urânio, no caso do número atômico 93 em diante, eles são todos elementos químicos artificiais, são produzidos em laboratório, através de reações nucleares, no caso aí. Os elementos químicos que apresentam os números atômicos 113, 115, 117 e 118, eles ainda não foram nomeados permanentemente, no caso oficialmente, digamos assim, porque ainda existem estudos acerca desses elementos químicos. Então nós temos 118 elementos químicos, só que esses elementos químicos aí, o 113, o 115, 117, 118, eles ainda não foram nomeados assim de forma permanente. Então nós temos elementos químicos naturais até o urânio, e do urânio para frente nós temos elementos químicos artificiais, são criados no laboratório.